Antes de começar a falar dos recentes atos de guerra entre Israel e Hamas, que, por engraçado que pareça, não é um grupo terrorista. Se você tem um mínimo de conhecimento de modelagem de ameaça, você sabe que aquilo realmente não é uma ameaça terrorista, como muita gente está vendendo isso, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos, para qualquer coisa, é uma ameaça terrorista. Mas não. Onde já se viu um terrorista que usa Android, sim, sistema operacional que mais entrega os seus dados para todo mundo, o famoso X9, um terrorista que fala publicamente em jornais e em redes sociais, na internet, na TV aberta, já se viu. E não é aquele menor, não é o novato, não. É o próprio líder, colocando a cara a tapa. Isso é um grupo terrorista? Entenda isso. Terrorista é aquele que se esconde, que faz as coisas para prejudicar e não ser pego. Beleza? E para você entender o que realmente está acontecendo, a gente tem que voltar lá, há 920 anos atrás, com a Igreja Católica e os otomanos, ou o grupo muçulmano árabe, ou o Império Otomano daquela área, certo? Esse conflito começou ali porque a Igreja Católica e os muçulmanos do Império Otomano, grave esse nome, Império Otomano, que queriam Jerusalém, certo? Ó, a cidade santa. Então, a gente tem duas religiões aí, brigando, certo? Que são muito parecidas, têm ali fundamentos parecidos ou iguais, sim, iguais, que eles acreditam ali no mesmo Deus, mas alguns acreditam em Jesus e o outro num cara meio diferente aí, que é Mohammed, certo? Então a gente tem que entender isso também. E continuando, essa batalha aí foi uma grande batalha religiosa, muito maior do que a gente já conhece aí, se chamam as Cruzadas. Então a Igreja Católica botou esse povo para correr, mas esse povo conseguiu ali controlar Jerusalém durante um tempo. Então a Igreja Católica tirou o Império Otomano da Europa, mas perdeu ali o Oriente Médio, certo? Gravando isso, você pode adiantar um pouco ali a linha do tempo para 1917. Sim, Primeira Guerra Mundial. Aí a culpada vai ser não a religião, não a crença, sabe? Não a crença humana ali por um conflito geográfico ou um conflito ideológico religioso, porque era uma terra santa para eles, para os dois lados, e os dois lados queriam essa terra. Agora não. Agora é culpa da Inglaterra, ou do Reino Unido, ou culpa dos britânicos, que os britânicos queriam ajuda também para expulsar ali o povo árabe, ou o Império Otomano de novo. Olha só, o Império Otomano está presente nas duas figuras. Continuando, para pontuar, a Inglaterra fez uma declaração chamada Balfour, ou Balfour, não sei como se pronuncia, mas você pode procurar aí, certo? Aonde ela promete aos judeus um lar ali naquela área, ali onde está sendo um grande conflito
há milhares de anos. Sim, há milhares de anos. Porque se você for ler o Velho Testamento, sempre teve guerra ali no deserto, ali naquela área. Bem antes de começar a ter um povo judeu, a divisão dos 12 povos, certo? Então, isso já vem há muito tempo, aquela área ali de conflitos. Aí depois, com o povo judeu, as 12 tribos, foi declarado que aquela área é deles. Mas, lembrando, foi declarado dentro de um grupo religioso. Então, a gente está falando de 3 grupos religiosos: os católicos cristãos, os muçulmanos e os judeus, certo? A gente está falando de 3 grupos, e os 3 grupos falam sobre isso, mas não temos relatos até 1917 sobre uma afirmação de declaração que aquela terra pertence realmente a alguém fora da religião. E foi o que os britânicos fizeram, certo? Mas a gente tem que lembrar que os britânicos não têm autoridade nenhuma naquela área. Aquela área pertencia ao grupo do Império Otomano. Tinha os turcos, tinha os árabes, tinha vários tipos de pessoas lá, mas não era autoridade dos britânicos, certo? Mas ele ofereceu do mesmo jeito a ajudinha ali para tanto os novos palestinos, que naquela época não existia os palestinos ainda, e tanto ao povo religioso, lembrando, o povo religioso judeu, certo? Que eles falam que a casa deles ali é Jerusalém e aquela área, mas é um povo religioso, certo? Então, continuando, aí a Inglaterra ofereceu essa ajudinha em troca de ajudar eles na batalha ali contra o Império Otomano também. Olha só, vamos lembrar aí o Império Otomano, que esse cara tá sempre nas batalhas, hein? Tá chato já, em toda hora vendo ele. E que tava na Primeira Guerra, então a gente pode lembrar que os Estados Unidos estava se coçando todo para entrar nessa guerra, criando desculpas para entrar nessa guerra. E a Rússia, que já era libertária nessa época, que já estava batalhando um pouco antes ali de 1917, ela entrou logo ali no começo, depois ela saiu, então ficou difícil ali para a Europa toda. Aquele conflito destruiu toda a Europa e precisaria de uma ajudinha, certo? Então, com isso, a Inglaterra teve uma briga, gerou uma briga, certo? Porque ela ofereceu a mesma coisa para 2 grupos diferentes. Como ela vai entregar isso? Vamos ver. Só dando spoiler, ela ajudou o povo judeu e viu que deu treta e passou para a ONU. E a ONU naquela época era o próprio Estados Unidos. Olha só. Então, os Estados Unidos agora tem essa panela de pressão em suas mãos. Antes de começar a falar mal dos Estados Unidos, a gente tem que entender que isso não é culpa dos Estados Unidos, certo? É culpa dos britânicos. E os britânicos passaram a responsabilidade para a ONU. E a ONU nessa época tinha acabado de ser fundada ali, então Estados Unidos controlava ela, basicamente, certo? Mas os
Estados Unidos tem um olho grande, ele pegou ali com maior boa vontade, assim, até agradeceu por aquele pepino que ele foi colocado. Mas a gente tem que voltar um pouco, que a Primeira Guerra já estava com Mussolini ali, certo? Já era um cara aí que a gente sabe que é de bom coração, é um cara bem amigável, só que não, era um filho da mãe, certo? Então, com Mussolini ali, a gente pega uns grupinhos ali de um pessoal, gente fina, como a França, naquela época, como a Inglaterra e outros países que já existiam naquela época, certo? Fazendo acordos secretos para ter terrenos depois da guerra, ter territórios. Então eles foram lá e dividiram o Oriente Médio, que só tinha ali de organização a Turquia e um pouco do Império Russo. O resto era uma bagunça, certo? A gente está falando de organização, não estamos falando de povos. Tinha muitos povos lá, certo? Mas o que era organizado era só a Turquia e um pouco do Império Russo, que estava naquela área ainda. Então, Mussolini não sei nem que palavra usar ali, mas o cara estava interessado e colocou um francês e um britânico para fechar um outro acordo que não era tão secreto assim, para organizar aquela área, certo? Então a gente tem que lembrar disso também. Teve um acordo aí para organizar a área e um acordo secreto para dividir aquela área entre eles. Olha só que bagunça. Mas voltando para os Estados Unidos, que a gente sabe que adoram petróleo, então aquela área era rica de petróleo, o pessoal já sabia. Estados Unidos foi procurar qual era o lado mais simpático, mais fácil de persuadir, não, conversar, né? A gente sabe. E o povo judeu foi mais tranquilo conversando com os americanos. Então o americano aí começa a ter essa intimidade com os judeus, e o Israel não existia assim diretamente as leis humanas, mas sim as leis de Deus aí dentro da Torá, dentro do Alcorão, dentro da Bíblia. A gente já tinha relatos de Israel, mas Israel ainda não existia como país, certo? A gente tem que gravar isso, temos que ver esse lado também. Então, Estados Unidos foi ajudar essa coisa acontecer, sair do papel, sair só da promessa. Mas claro que a gente viu que teve a Segunda Guerra Mundial também, e aquele povo ainda não tinha um lugar descrito assim já pronto. E a ONU ofereceu já para dividir ali, só que o povo árabe ainda não estava bem organizado. O povo árabe estava que nem os Estados Unidos, querendo tudo, e querendo tudo de todos, certo? E com isso teve mais conflitos naquela área junto com a Segunda Guerra Mundial. A gente não vê isso diretamente, mas aconteceu, certo? Então, pulando um pouco mais para frente, a Guerra Fria. Na Guerra Fria, a ONU ofereceu uma coisinha que Israel aceitou. Então, ali em 1948, Israel aceitou ali ter um grande espaço de terra para ser seu país.
e a Palestina, que ainda não era um país, mas já estava se organizando como os outros. A Pérsia, que virou o Irã, já estava bem organizada, já era um país independente, entre outros ali em volta. Temos tanto do lado de cá, do Rio Jordão, tanto do lado de lá, do Rio Jordão. Mas esse povo odiava e ainda odeia Israel, porque Israel é o amiguinho dos Estados Unidos. E sendo o amiguinho dos Estados Unidos, faz coisas que a gente sabe que não é tão boas, certo? Então a gente tem aí grandes relatos do que Israel fez com o povo palestino. Mas eu não julgo, eu como pessoa não julgo Israel por isso. Eu não gosto do povo judeu, mas não é por isso. É por outras coisas. Mas é isso. Bom, continuando, a gente já viu que Israel agora é independente, tem o seu próprio país, tem o seu próprio terreno, tem sua própria cultura, tem seu próprio estilo e tem umas loucuras que são induzidas por Estados Unidos. E a gente sabe que Estados Unidos não é o benfeitor, não. Mas agora vamos passar um pouco mais para frente. Em 1993. Porque parece que o povo aí agora, de hoje, acha que não aconteceu o que aconteceu em 1993. Vou trazer umas provinhas aqui para você printar aí na tela. E aí, seus apoiadores de genocídio árabe, tudo bem? Então, a gente vai falar agora de atualidade, certo? Então a gente tem que saber por que está acontecendo esse conflito agora. Quer dizer, que começou ali no aniversário de sabe quem? Sim, o ex-agente da KGB, 13 de quem? Então, começou no aniversário do nosso querido. Queridito? Oxi, caramba. É, Peniche, você tá meio dodói da cabeça, hein? Mas vamos lá. O aniversário do Putin foi no mesmo dia que começou esse conflito aí. Então foi um grande presente de aniversário pro Putin. Sim, ele está adorando o que está acontecendo. E ele é o culpado. Indiretamente, não vamos criar aí teorias da conspiração, certo? Indiretamente ele é o culpado desse momento que está acontecendo agora. Mas o pessoal não está sabendo, o pessoal não vai atrás, não pesquisa, não faz um mínimo de um alciente, não tenta ligar uma coisa na outra, certo? Tem que encaixar. O pessoal não quer saber, o pessoal ali só está lendo o que a mídia está colocando. E a mídia é tão honesta, mas tão honesta, se a gente pagar ela, é capaz de ela falar a verdade. Só que a gente sabe que não é isso que realmente está acontecendo. Então, como o nosso querido Putin é um grande estrategista, capaz de colocar fogo na própria cidade, do próprio país, só para derrotar um povinho francês aí, que tentou bater de frente, ele seria capaz e foi capaz de colocar lenha na fogueira de Israel e Palestina, que já estava com os ânimos acalmados,
mas ele colocou um partido político que se chama Hamas. Olha só, um partido político de um cara que já foi uma figura pública e bem conhecida ali naquela área, que a gente sabe que agora é o líder do Hamas. Então, em 2016, 2016 não, colocar menos 10 anos aí. Em 2006 e 2007, esse Ismael Wyatt foi uma figura pública de grande poder dentro da Palestina. Ele nasceu em Gaza, ali nos anos 60, eu acho que em 63. Eu não estou olhando no celular, certo? Não estou pesquisando. Tá tudo aqui. Então, se tiver algumas confusões, é porque eu estou há muito tempo sem dormir, pesquisando e colhendo informações para trazer para vocês, certo? E vocês também não fiquem só esperando eu entregar para vocês. Pesquisem também, certo? Vá atrás das fontes. Mas continuando, a gente tem, por um lado, um grupo político que a gente conhece como Hamas, não é terroristas, porque os caras são burro pra caramba. Sério, os caras são burro pra caramba. Eu não sei como Israel ainda não prendeu todo mundo, não capturou todo mundo. Bom, eu até sei, porque Israel não tá com um conflito só. Ele tá com vários conflitos, tanto internos quanto internos. Ele tá batalhando com muita gente. E além de batalhar com muita gente, ele está tentando ajudar aí um bloco econômico chamado ONU, que também não é só um bloco econômico. E com isso, eles estão ajudando ali a Ucrânia, que está batalhando com a Rússia. Olha só. Então a gente pega aqui uma guerra que está acontecendo nesse exato momento, que já está acontecendo há muito tempo. Não estou falando de Israel e Palestina, estou falando de Rússia e Ucrânia. Então a Rússia, como é boa estrategista, ela atacou um dos principais pilares indiretamente, olha só, indiretamente, quem está ajudando a Ucrânia. Então agora não tem como mais ajudar a Ucrânia. Não tem como. Por quê? Vai todo mundo ficar focado lá em Israel. Porque Israel é um contra vários, não só contra o Hamas. Hamas é isso aqui, cara. É um partido político burro pra caramba contra isso aqui. Certo? Entendido isso? Agora vamos entender como o nosso Putin está fazendo isso. Um partido político geralmente não tem muito poder econômico para ter armas e guerrilheiros, certo? Cara, um míssil aí custa em base aí de 26 mil dólares. 26 mil dólares. Um míssil, sem ogiva, sem nada, só o míssil. Aí a gente tem que pegar uma ogiva ou um projétil, colocar no míssil, pegar uma arma para lançar, pode ser tanto um veículo ou uma arma braçal, certo? Para começar aí uma guerra. Cara, aí você vai somando 26 mais 26 mais 26 mais 26, mais para pagar os soldados, pagar avião, pagar armas de combate de campos abertos. Você acha que um grupo político
da Palestina tem dinheiro suficiente para isso? Palestina não tem nem o poder econômico e nem fontes de renda suficiente para isso, cara. Alguém está sustentando isso. Quem? A gente sabe. Rússia. Rússia está se dando bem em parcerias com a China. A moeda russa está crescendo bastante. E Estados Unidos não. Estados Unidos, ó, desde o período da pandemia, Estados Unidos só está indo de água abaixo. Eles até tentaram imprimir várias notas do dólar americano, mas não adiantou. Não adiantou, cara. E ajudando aí a Ucrânia só tá quebrando a perna dos Estados Unidos. Ele mantendo essa guerra agora com a Ucrânia e Rússia tá ruim. Imagine atacando seu amiguinho direto, que é Israel. O que os Estados Unidos vai fazer? Não vai fazer nada. Ele pode até tentar argumentar nos fóruns econômicos, nos blocos, no G20, mas só para pedir ajuda aos seus amiguinhos mais próximos ali, do Médio Oriente, da Europa. E sabe que o que está em volta não gosta de Israel e não gosta dos Estados Unidos. E o pessoal do Hamas está sendo patrocinado não só pela Rússia, mas pela galera do petróleo também, que está ali do lado. Entendido isso, galera? Então, isso não é sobre petróleo. Isso é sobre Estados Unidos e Rússia. Estão usando Israel para enfraquecer a Ucrânia, preciso dormir e ler mais. Mentira, eu já tô lendo muito. Enfraquecer os Estados Unidos. Beleza? Espero que tenha compreendido. Não é sobre a liberdade da Palestina. A Palestina já está livre há 30 anos, cara. Há 30 anos? 93? Eu acho. 93 para 2023. 30 anos, eu acho, né? Se eu não tiver ruim de matemática. Vocês me corrigem.